ruim também para Gustavo Quinteiros, o técnico do Grêmio. Não durou muito no cargo, né? O Grêmio muito desorganizado. Uma decepção o trabalho do Quinteiros, que foi campeão argentino com o Vélez Sarsfield, né? Chegou aqui no Brasil com uma ótima expectativa, mas não conseguiu fazer o Grêmio jogar bola, né? Acho que o Grêmio tem um bom elenco, não é um elenco para estar na parte de baixo da tabela, mas o que o time tem jogado de bola tem deixado muito a desejar. Não deu liga, né, Xará? Não deu liga, eu acho que o Grêmio é muito desorganizado. E uma das coisas que eu bato sempre no Grêmio é a falta de identidade dos jogadores com o clube, assim. Falta de identidade com o Grêmio, o que é ser Grêmio e como o jeito do Grêmio jogar. Acho que perdeu-se um pouquinho de um Grêmio que sempre foi muito guerreiro, sempre foi muito difícil de jogar na arena. E hoje os times estão indo na arena, estão jogando com muita tranquilidade, muito espaçado o Grêmio para marcar, não consegue controlar a profundidade, não consegue controlar centro do campo. Para os volantes, na época que eu jogava, o Grêmio era sempre muito pertinho, né? E quando eu jogava, eu sempre gostava de jogar perto dos volantes, porque corre menos e você se desgasta menos, e quando tem bola, você consegue achar seus companheiros, e o Grêmio ele não consegue fazer isso. O Grêmio, hoje, a gente não consegue apontar quais são as melhores características do Grêmio, porque o Grêmio realmente muito desorganizado, decepcionou o trabalho do Quinteiros, mas que vai ter uma estreia agora de um treinador que já está há 15 anos no clube, conhece os jogadores, revelou muita gente, o James, e eu tive o prazer de trabalhar com ele, eu sei o quanto que ele é capacitado para estar onde está. É uma oportunidade para ele também. A gente vem sempre reclamando os treinadores, né? Precisa renovar os treinadores. Eu acho que está aí a oportunidade para o James, oportunidade para o César Sampaio também no Santos. A gente tem que procurar treinadores e acaba sempre batendo nos mesmos. Eu acho que está uma oportunidade aí para o James, que um cara que conhece o Grêmio, conhece a história do Grêmio, deu identidade para muitos jogadores, muitos deles hoje. Eu vou citar alguns, Cebolinha, propriamente o Lima, que está no Fluminense, é um jogador dele. Pepe, Luan e outros jogadores, Mateuzinho e outros jogadores que passaram na mão dele. Ele foi auxiliar do Roger, ele foi auxiliar do Mano, então ele tem capacidade para estar onde está. Então é uma oportunidade para o James, ainda mais num Grenal, né? Que pode ser divisor de águas na vida dele. O lado bom do James é que, assim, se ele perder, é só mais um que perdeu, porque tem sido assim, né? O Grêmio entra nesse jogo como um azarão, né? Nos últimos clássicos, infelizmente para o torcedor do Grêmio, essa é a realidade. Ao mesmo tempo, se ele consegue vencer o Internacional, ele já cresce muito dentro do clube, né? Porque nesse momento há uma diferença técnica entre Grêmio e Inter, né? Especialmente na questão da organização. Acho que até menos em peças, mas muito na organização. Vamos dar uma olhada, então, Mansur, na provável escalação do Grêmio para esse jogo contra o Inter. O Grêmio deve ter o Thiago Volpi no gol. O Thiago Volpi foi bem nessa última rodada também, né, do Campeonato Brasileiro. João Pedro na lateral direita, Gemerson e Wagner Leonardo, os dois zagueiros, e o Marlon talvez estreando na lateral esquerda, né? Ele ou o Lucas Esteves, o Marlon que veio do Cruzeiro e pode estrear já no Grenal. Meio campo com o Vidia Sante, Camilo ou Cuejar, né? Junto com o Cristaldo, Christian Oliveira de um lado, Amuzu do outro e o Bright White na frente. Grêmio à procura de uma identidade, meu senhor, porque é bem o que o Felipe disse, né? O Grêmio não está fazendo bem nenhuma das fases do jogo, né? Nem se defendendo, nem atacando, nem controlando o jogo. É um trabalho para ser realmente quase que iniciado, né? Assim, eu acho que o Grêmio, quando a gente olha assim, o 11 que o Grêmio pode construir para o jogo, você vai olhar, é um time que pode disputar o Campeonato Brasileiro, não é um time de alto da tabela, mas é um time para fazer um campeonato melhor do que ele está fazendo até agora. Por outro lado, assim, cara, de novo, é incrível como quase em todas essas trocas de técnico, é o nome do treinador que fica na berlinda, né? Quase sempre. O trabalho decepcionou. Agora, quando a gente tem no país, agora a gente está chegando com o Zubeldia vai prestes a fazer aniversário no São Paulo, 4 treinadores de Série A com um ano de trabalho. Se a gente tem um campeonato em que, na média, a cada 4, 5, 6 meses os clubes trocam, não é possível que nenhuma dessas trocas custe, não estou dizendo a cabeça, que eu não estou fazendo campanha para ninguém ser demitido, mas custe pelo menos um meia-culpa de um dirigente. E esse dirigente fica na berlinda. Errei.
Escolhi errado. Quando você faz uma escolha em janeiro e em abril você descobre que não funciona, no mínimo você precisa ir a público e dizer, hoje eu errei. Eu escolhi errado. O profissional que ou ele não conhecia direito que eu estava contratando, ou o método de trabalho é diferente, ou ele não se adequava ao elenco que eu montei. Porque se em 3 meses você vê que o trabalho é irrecuperável, é porque o descasamento ele é muito grande. E não é só que isso não é só em relação ao Quinteiros, é que isso acontece toda hora no futebol brasileiro. Dos demitidos esse ano, 3 dos demitidos esse ano foram contratados esse ano, nessa mesma temporada. Então, assim, o treinador acaba saindo como um escudo para o dirigente, né? Que ele chega para a arquibancada, o trabalho não funcionou, estamos tirando o fulano, todo mundo começa a discutir o trabalho do fulano, enquanto isso o dirigente, o mesmo que escolheu errado antes, vai fazer a sua próxima escolha e, eventualmente, daqui a 5 ou 6 meses ele está trocando de novo. Você foi certíssimo quando você diz que o dirigente faz treinador de escudo. Porque, para mim, não tem planejamento. Alguns clubes têm. O Flamengo teve o planejamento com o Felipe Luiz e manteve ele, e o Flamengo vai dar frutos. Porque teve um planejamento. Falta aos clubes planejamento. O que eu planejo de jogo, o que eu quero de jogo, quais são as minhas características de jogo que eu quero para o meu time. Aí eu vou buscar o treinador com planejamento, não como um escudo, para ser, foi campeão da Argentina com Vélez Sarsfield. Então é um grande escudo que eu tenho. Mas chegou até aqui, mas eu escolhi mal. Você viu alguma entrevista de algum dirigente dizendo que eu escolhi mal? Não tem. E não vai ter, e não vai existir. É raríssimo. É difícil existir. Porque na maioria das vezes eles fazem para se proteger nos 3 anos que eles têm para ser eleito. Eles estão sempre se protegendo. Então, o futebol brasileiro, o local do treinador é sempre o vulnerável. Está sempre vulnerável o cargo do treinador. Perdeu 2, 3, já está com problema já vai ser mandado embora. É por aí, não é fácil a vida do técnico aqui no futebol brasileiro. Deixa eu fazer o seguinte, vamos colocar então a escalação do Internacional para vocês aqui no nosso telão. O Inter deve ir a campo, o Inter que caiu de produção também nos últimos jogos, né? Não tem jogado o que já jogou nesse ano. Antony no gol, Brian Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel ou Rogel ali na dupla de zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Meio campo com o Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho de um lado, a dúvida entre o Bruno Tabata ou o Wesley, né? Isso. E o Valência na frente. Hoje eu até estava conversando com o amigo Marco Aurélio Souza e eles, no programa deles, eu participei do programa deles lá na RBS, e há a possibilidade de repente, jogar Wesley e Bruno Tabata. O Bruno Tabata vindo do lado direito do campo, partindo daqui, o Wesley na esquerda, de repente o Vitinho... Ano passado, no Brasileiro, em muitos momentos foi isso, né? De repente, o Vitinho fora do time para início do jogo, né? Então, há essa possibilidade. Mas é um time, apesar de não estar tão bem nos últimos jogos, muito mais encorpado. É que é muito jogo no Brasil, né? Então, essa sensação, o Inter caiu de produção. Assim, o Inter teve uma sequência. É evidente que ele teve duas vitórias muito contundentes, assim. Ainda que o jogo com o Cruzeiro tenha tido uma expulsão muito cedo, o que muda demais o jogo. O jogo com o Atlético Nacional também teve uma expulsão, mas o jogo não era para 3-0, talvez, até então. Mas o Inter jogava uma partida difícil, dura, equilibrada, com bons momentos do Atlético Nacional, mas contra um time muito bom. Talvez o Inter tenha jogado menos. Não, contra o Atlético Nacional, nem acho que tenha sido ruim o jogo. O Inter, naquele jogo, jogou até... Antes ele tinha muito bem. Antes ele tinha ganho do Cruzeiro 3-0. O Cruzeiro teve um expulso. Mas o Inter foi lá e fez os 3-0, né? O que talvez a gente pudesse esperar mais do Inter. Eu achei o jogo 2 jogos que ele fez fora de casa, contra o Flamengo, que ele... No primeiro tempo se defendeu bem, teve algumas escapadas, mas eu achei bastante conservador, como achei conservador o jogo contra o Bahia. Isso. Mas depois vieram esses jogos contra o Cruzeiro, contra o Atlético Nacional, num nível mais alto. E aí veio o empate com o Fortaleza e o jogo com o Palmeiras, que é um jogo desconfortável de jogar, né, para qualquer um, né? Aquela marcação individual o campo inteiro, o Inter não conseguiu encontrar meios de fazer o jogo dele fluir contra um Palmeiras muito específico. Na média, o Inter já teve momentos melhores, mas assim, para decretar, o Inter ou caiu, ou não está sendo mais aquele time, eu acho que vamos pegar, eu prefiro pegar um recorte maior. Nem acho que não seja mais aquele time. Meu ponto é só que eu achei que a produção já foi melhor. Já foi melhor. Do que tem sido nesses últimos jogos, já foi mais fluida. Isso. O Inter conseguia, principalmente com a bola,
produzir mais do que tem produzido nesses últimos jogos. Oscilar é normal, mas a equipe do Inter é muito organizada. Assim, a equipe do Inter tem um diferencial que é o Alan Patrick, que é o 10, para mim, junto com o Arrascaeta. São 2 10 que fazem saltar os olhos, né, pela qualidade. Mas a qualidade do time do Roger é muito, assim... Ele é muito organizado para fazer seu time jogar, e o Inter realmente oscilou. Oscilar é normal, ainda mais com a quantidade de jogos que existem no futebol brasileiro. Enfrentou 2 times, na verdade 3, né? O Bahia também muito organizado. Para mim, na totalidade do tempo, o Bahia foi melhor que o Inter, mas ele consegue buscar um empate. O Inter busca um empate lá na Fonte Nova. Joga contra um Atlético Nacional, muito bom time, e estava fazendo um excelente jogo até a expulsão. Mas para mim, o Inter... dentro do jogo foi melhor, e contra o Palmeiras, cara. O Palmeiras é um time que esse time vai ser chato o tempo inteiro. O Palmeiras vai brigar por todos os títulos, porque é um time que, se não está tão organizado, mas é um time confiante, um time que briga até o final. E assim, foi um confronto de duas equipes que vão brigar até o final pelo título, tanto o Inter quanto o Palmeiras. Mas é um time que oscilou, normal, mas para mim amanhã é um grande favorito do jogo pela vitória. Só vou dar um ponto aqui, né? Porque a gente falou sobre isso, me lembro muito bem do Palmeiras no ano passado. Nos grandes jogos, naqueles jogos que teoricamente são contra os concorrentes, também se ganha campeonato. E isso talvez deixe a torcida do Inter um pouco preocupada, porque contra o Flamengo, lá, apesar de não ter perdido, não foi... Mas foi no Maracanã. Jogou bem. Eu não achei que jogou bem. Eu achei que fez um jogo ok. Principalmente assim, na questão de impedir o Flamengo de jogar. Tempo, o Inter foi muito pressionado. Foi muito pressionado. Mas muito pelo gesto do Felipe Luiz dentro. Eu fui a esse jogo para assistir os 2 times, porque taticamente eu gosto muito do jogo do Roger e gosto muito do jogo do Felipe Luiz. Taticamente, no segundo tempo, o Felipe Luiz faz uma substituição tática com os mesmos jogadores que estavam em campo, e isso dificultou muito a equipe do Inter, que no primeiro tempo, para mim, anulou a equipe do Flamengo e conseguiu um gol com o Bruno Henrique de pura organização tática, pura organização ofensiva, conseguindo sair pelos lados, mas que no segundo tempo se sobrepôs pela qualidade do Flamengo também, a qualidade do seu treinador. E por isso que no segundo tempo, para mim, o Flamengo foi melhor. Mas o primeiro tempo do Inter foi muito bom. Foi muito bom. E aí o que eu ia terminar era que contra o Palmeiras, jogando dentro de casa, um jogo, né, para pensar em disputa de título, que é o que a gente imagina que o Inter vai fazer, é um jogo que você precisa ganhar, né? É um confronto direto, né? Eu não estou pensando no Inter, vai classificar para a Libertadores. Estou pensando no Inter campeão. Pensando no Inter campeão, são nesses duelos também que você faz valer a diferença lá na frente. E o ponto lá em Fortaleza também. Também. Enfim, vamos ao intervalo aqui no Troca de Passes, 00:09.